Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente mergulha num capítulo bem específico, sabe? As bandeiras. Ele tá naquela obra conhecida, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquele texto que veio pela psicografia do Chico Xavier, atribuída ao espírito Humberto de Campos. E a proposta é diferente, né? Olhar para as bandeiras não só como expedições atrás de ouro índio para escravizar, mas como parte de um plano maior, um plano espiritual para o Brasil. É uma visão bem particular, vamos tentar entender melhor isso. Vamos sim, é uma perspectiva bem interessante. Basicamente, a narrativa ali sugere que Ismael, que seria o guia espiritual do Brasil nessa visão, né, ele teria chamado de volta para reencarnar espíritos que já tinham uma ligação antiga com Piratininga, lá em São Paulo. E a missão dele seria, assim, desbravar o sertão, achar as riquezas e, com isso, meio que forçar a colonização, sabe? Integrar o território, mesmo que isso custasse muito sacrifício pessoal para eles. Entendi. Então tinha essa coisa de ir atrás do ouro, das pedras, desbravar mesmo. Mas o livro diz que essa riqueza toda não era o objetivo final, né? Como assim? Exato. E aí que está o ponto, talvez mais contraintuitivo. A obra argumenta que o ouro, a busca pela riqueza material, foi, na verdade, uma isca, um estímulo à ilusão dos homens, como está escrito lá. Essa cobiça seria o motor, entende? O que faria essas pessoas enfrentarem um trabalho brutal de abrir caminho na mata, fundar vilarejos, começar alguma agricultura, basicamente construir a base física do país, movidos por uma ilusão, segundo essa ótica espiritual, mas cumprindo um propósito maior sem saber. Que ideia, né? Essa da ilusão necessária. Mas vamos combinar, o preço foi altíssimo. A própria fonte fala da dureza, da miséria, perda de dinheiro, de família, cita nomes, né? Tipo Antônio Rodrigues Arzão, Bartolomeu Bueno, e fala bastante do Fernão Dias Pais. Sim, o Fernão Dias é quase um símbolo disso tudo no livro. Aquela busca dele pelas esmeraldas, que, aliás, ele nem achou as que imaginava, isso levou ele à falência e, segundo o relato da obra, a atitudes de extrema severidade. Tem aquela passagem famosa, né, dele mandar enforcar o próprio filho para manter a moral da tropa. Nossa. Pesado. Mas, para a perspectiva do livro, essas dificuldades todas e até os erros, os atos mais duros, faziam parte de um processo, um aprendizado espiritual, um resgate de dívidas passadas, talvez. E tem uma parte que eu achei bem marcante, que é o que a fonte diz que aconteceu depois que o Fernão Dias morreu. Fala de um diálogo no mundo espiritual. É isso? Correto. O texto descreve um encontro dele com Ismael. E Ismael o teria consolado dizendo algo como que as quedas dele aqui na terra seriam degraus para subidas futuras. E que ele voltaria, reencarnaria junto com o filho para poder refazer os laços, sabe? Para encontrar as verdadeiras esmeraldas, que não seriam as pedras, mas a esperança, o perdão, o amor. É a ideia de redenção que a obra traz. Entendi. E essa ideia de um plano maior, imagino que se aplique também às dificuldades, ao sofrimento todo, né? Como que essa visão espiritual lida com isso? Exatamente. Se a gente junta tudo isso que a fonte apresenta, a interpretação é que as ações aqui na Terra, mesmo as mais complicadas ou movidas por ambição, podem ser usadas dentro desse plano espiritual. A busca pelas esmeraldas físicas, por exemplo, não deu certo como ele queria, mas levou à fundação de povoados que viraram cidades importantes depois. E o sofrimento pessoal, as perdas e os erros, segundo essa visão, tudo isso seria motor para a evolução daquele espírito, através da expiação, do aprendizado pela dor, né? Então, para resumir essa perspectiva específica dessa fonte, as bandeiras, com toda a violência, cobiça, tudo que a gente sabe historicamente, elas seriam, para essa obra, um capítulo necessário e até guiado espiritualmente para formar o Brasil. É isso. Precisamente. A leitura que o livro oferece é essa, que, através dessas expedições difíceis e do sacrifício dos bandeirantes, que são vistos ali como espíritos em missão, mesmo sem ter consciência disso, foi por meio disso que se lançaram as bases materiais, se abriu o território para o futuro do país. E tudo isso sob uma suposta supervisão espiritual de Ismael.
Exploramos hoje, então, essa visão bem particular sobre as bandeiras lá do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma perspectiva que tenta achar um propósito maior, transcendente, por trás daquela busca toda por riqueza e da dureza da vida bandeirante. É uma visão que foca muito em sacrifício, em renúncia e nessa ideia de redenção pelo trabalho duro, pelo sofrimento. É uma releitura da história, né? Sob essa lente de uma missão espiritual, tanto coletiva quanto individual, conforme essa fonte descreve. Fica, então, a reflexão que a própria fonte provoca. Como será que objetivos que parecem puramente materiais, às vezes até baseados em ilusão, podem acabar servindo a planos maiores, sejam eles espirituais ou históricos? E o que muda quando a gente pensa nessas figuras históricas complexas, controversas, não só pelos atos delas, mas como talvez instrumentos de algo que ia além delas mesmas? É algo para a gente pensar, né? Até a nossa próxima análise.